Nosso convidado de hoje, do Sempre um Papo, é economista, escritor e famoso por falar de economia de uma forma simples e que todos entendem. Nosso convidado já lançou Auto Engano e Felicidade, e hoje chega a Brasília para lançar O Valor do Amanhã, pela Companhia das Letras. Eu tenho o prazer de convidar, em mais uma edição do Sempre um Papo, o economista Eduardo Jannetti. O Eduardo fez uma verdadeira maratona para chegar até Brasília, mas eu acho que ainda tem um pouquinho de fôlego, né? Total. Ele vai falar um pouco sobre o livro, sobre o tema, e depois nós vamos partir para as perguntas da plateia. Vamos lá. Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui em Brasília, a convite do Sempre um Papo, do qual eu já sou um veterano participante desde o seu início lá em Belo Horizonte. Eu acho que eu sou um dos recordistas do Sempre um Papo. Mas é a primeira vez que eu faço aqui em Brasília, é uma grande satisfação poder estar também participando desse circuito aqui em Brasília, e eu acho que o formato do Sempre um Papo é muito interessante porque permite a um autor ter uma interação direta com leitores e pessoas interessadas nos temas que estão sendo tratados. Não é um formato simplesmente de noite de autógrafos, que eu acho uma coisa bastante vazia, e também não é aquela palestra unilateral em que uma pessoa fala e nada mais acontece, não há essa possibilidade de interação. Aqui nós temos realmente um espaço que eu aprecio muito, que é esse que nos dá a oportunidade de interagir, debater e explorar temas de interesse comum. Então, o formato que é o tradicional do Sempre um Papo, eu vou falar por aproximadamente 20 minutos, caiu uma garrafa d'água aqui. Eu vou falar por aproximadamente 20 a 30 minutos, é o tempo que me cabe para fazer um enquadramento do tema que eu trouxe aqui para nós refletirmos, e depois nós vamos ter um tempo equivalente a esse, 20 a 30 minutos, para perguntas, debates, questionamentos, dúvidas, assuntos que, de alguma maneira, estejam relacionados com o que eu vou estar trazendo aqui, e que é o tema do meu livro, O Valor do Amanhã. Bom, do que trata o Valor do Amanhã? O Valor do Amanhã trata de alguma coisa que permeia a vida de todos os seres vivos do planeta, como eu vou procurar mostrar, e que, no caso do ser humano, adquire uma dimensão adicional, que é a da possibilidade de escolha. O que é esta coisa a que eu me refiro e que permeia todas as formas de existência vivas? É a troca intertemporal. A troca intertemporal, na verdade, define duas situações. Primeiro, uma em que se abre mão de alguma coisa no presente em prol de alguma coisa no futuro. Normalmente há um custo que precede um benefício. É uma situação em que você aceita incorrer em algum tipo de abstenção, de ônus, de sacrifício, em nome de algum ganho, de algum valor futuro. Ou então, na direção contrária, você tem a situação em que você antecipa algum valor futuro para desfrutá-lo no presente. No primeiro caso é a posição credora, pagar agora, viver depois. No segundo caso é a posição devedora, viver agora, pagar depois. É uma via de mão dupla e nós temos essas duas situações. Eu vou ilustrar com muitos exemplos de vários campos como é que elas se concretizam e se particularizam nos mais diferentes aspectos da existência, inclusive biológica. Mas eu queria ainda definir, além das trocas intertemporais, que são essa via de mão dupla, um outro conceito que é muito relevante para o que eu vou estar enquadrando aqui nessa reflexão, que é o conceito de termos de troca entre presente e futuro, ou o que nós vamos estar chamando aqui de juros. Toda vez que valores presentes e futuros são trocados, tanto na posição credora, abrir mão de alguma coisa agora em prol de alguma coisa futura, ou na posição devedora, aceitar um custo no futuro em nome de um benefício agora, existe um termo de troca entre esses valores, que são os valores do presente e os valores do futuro. No caso da posição credora, são juros prospectivos, aquilo que você espera receber de benefício ou de valor adicional mais à frente, e no caso da posição devedora, são juros devidos, aquilo que você vai ter que pagar, o ônus que você está aceitando incorrer mais à frente por ter antecipado, por ter importado algum valor futuro.
O termo juros, bem compreendido, na verdade, denota os termos de troca entre presente e futuro nessas duas situações, tanto a posição devedora quanto a posição credora. Os juros com os quais nós estamos muito familiarizados nos mercados de crédito, os mercados formais que envolvem dinheiro, os juros monetários, são, na verdade, uma forma muito particularizada dessa noção mais ampla de juros que se manifesta, que se apresenta todas as vezes que valores presentes e futuros são trocados no tempo. O que são os juros, então, dentro desse conceito mais amplo que, na verdade, incorpora o juro monetário como um caso particular? Os juros são, na ponta credora, o prêmio da espera, a remuneração da espera, aquilo que você alcança por ter conseguido colocar o tempo a seu lado, e, na ponta devedora, os juros são o preço da impaciência, aquilo que você aceitou pagar mais à frente para poder antecipar um valor, para poder acelerar um processo, de modo a desfrutá-lo imediatamente. Então, em todas essas situações nas quais há trocas intertemporais, existe um termo de troca entre os valores que estão sendo trocados, e esse termo de troca, na verdade, corresponde aos juros. Eles são a remuneração ou o prêmio da espera na ponta credora, e eles são o preço da impaciência na ponta devedora. Bom, tendo essa caracterização introdutória de caráter mais de definições, conceitual, eu passo agora a examinar como isso aparece em muitas dimensões, algumas delas eu diria até surpreendentes, da vida biológica, da vida prática, e quais são os grandes temas hoje de pesquisa e quais são algumas conclusões importantes que nós chegamos quando examinamos essa questão. Eu vou começar primeiro tentando transmitir para vocês a ideia de que juros nesse conceito estão presentes mesmo no mundo natural, mesmo no mundo biológico. Não é alguma coisa que existe só na dimensão humana da existência. Nós temos muitos fenômenos de troca intertemporal nos metabolismos, nos processos naturais. Eu vou dar um exemplo apenas, mas com o qual eu espero estão todos familiarizados, eu creio que sim, que é o mecanismo da formação de gordura no nosso organismo. Por que é que toda vez que nós ingerimos calorias numa quantidade que supera a nossa necessidade para consumo corrente, o nosso corpo, sem nos pedir licença, armazena, guarda para o futuro calorias em excesso na forma de gordura para consumo futuro? A gordura constitui uma espécie de poupança precaucionária. Ou seja, toda vez que você se alimenta além daquilo que você precisa para uso imediato, para uso corrente, você reserva. Na verdade, você não escolhe isso está dado numa programação genética, isso se dá automaticamente no seu organismo e essa gordura se forma no seu corpo. Em que circunstâncias essa gordura se revelou, no ponto de vista evolutivo, alguma coisa muito interessante para os organismos que dispõem desse mecanismo? Vejam que carregar essa gordura no organismo tem um ônus, tem um custo no curto prazo. Você perde agilidade, você perde mobilidade, você tem que manter essas calorias aptas para eventual consumo no futuro. Isso tudo tem um custo. Quais são os benefícios desse processo? Os benefícios são basicamente dois. Se você vier a fazer um exercício físico muito intenso, num período curto de tempo, você tem uma reserva de energia disponível para poder mobilizar e manter o exercício de forma mais prolongada. Mesmo que acabe a caloria que você tem imediatamente disponível para consumo corrente, quando você está fazendo um exercício muito intenso, você pode continuar fazendo esse exercício, gastando essa energia, você começa a queimar a sua gordura, ou seja, a sua poupança acumulada do período de bonança alimentar. Então, nós não precisamos parar para encher o tanque quando precisamos fazer um esforço mais agudo, mais concentrado, mais intenso. Nós passamos a queimar essa gordura, é por isso que muitos de nós frequentam a academia, exatamente para mimetizar, para simular essa situação em que você sai do tanque normal e passa a usar o tanque reserva, que é a gordura, queimando aquela gordura da qual você quer se desfazer. A outra situação muito importante do ponto de vista evolutivo, em que a gordura entra em ação também, e o benefício dela evolutivamente superou largamente o custo de mantê-la, é a situação em que o indivíduo ou o organismo enfrenta uma situação de carência alimentar. Se a pessoa passa, por algum motivo, por um período de vacas magras, ela não consegue acesso a calorias no montante suficiente para manter o seu nível normal, o seu desempenho de gasto de energia, ela passa a consumir a sua poupança, a sua reserva, aquilo que o organismo
guardou, de certo modo, debaixo do colchão, um dia mais difícil para um período de vacas magras. As pessoas que estão enfrentando a situação de fome passam, portanto, a consumir esta reserva, esta poupança, e dessa maneira se mantêm ativos durante mais tempo do que seria o caso se não tivessem essa reserva feita no passado. Portanto, são duas as situações em que você tem valores positivos que acabam, e evolutivamente isso vingou, acabam superando largamente o custo de curto prazo no ambiente normal da evolução humana, que certamente não é o nosso ambiente na vida civilizada de hoje, mas que superaram largamente o custo dessa operação. Deixe-me dizer mais uma coisa, que se a pessoa, no segundo caso que eu mencionei, o caso em que a pessoa está enfrentando uma situação de fome, se essa situação se perpetua, se ela se mantém de maneira crônica e a pessoa passa a realmente entrar numa situação em que ela já não tem mais gordura, não tem mais poupança para consumir e se manter ativo, o organismo mobiliza um recurso de última instância, que são os músculos e outros órgãos vitais. O organismo está programado para, em último caso, canibalizar, para se manter vivo durante mais um dia, órgãos vitais do corpo, por exemplo, músculos e outras células, algumas das quais não são sequer reparadas depois, porque elas não são reproduzíveis. Notem que aqui entra uma espécie de agiota no sistema. Você cai na mão de um agiota. Se você entra numa situação de fome em que já não tem mais poupança, você vai ter que ir para consumir coisas que vão te custar muito caro lá na frente, mas quando o que está em jogo é a continuidade da vida, não há preço que não vale a pena. Então, você, mais ou menos, está naquela situação do sujeito, vamos supor, que para não morrer de frio uma certa noite, acaba tendo que queimar a mobília da casa. Na verdade, é isso que o nosso organismo faz quando, numa situação de fome, já não tem mais gordura, ele passa a autofagicamente consumir músculos e outros órgãos vitais. Mas notem que há toda uma sequência e há toda uma programação sobre como se dão os termos de troca entre presente e futuro. Quando a vida está em risco, já não há mais preço que não compense ser pago para manter a vida, nem que seja por mais um dia. É o que eu estou descrevendo aqui como a situação do agiota. O corpo se torna um agiota de si mesmo. Mais ou menos, deixa eu já dar um outro exemplo aqui, como na situação do uso de droga, em que a pessoa, para ter um momento efêmero de intenso prazer e plenitude, acaba muitas vezes comprometendo e sacrificando o seu melhor recurso, o seu patrimônio mais valioso, que é o seu sistema nervoso, as suas sinapses, a sua capacidade cerebral. É uma troca intertemporal com caráter de agiotagem também. No caso, o indivíduo que usa drogas com frequência acaba se tornando um agiota de si mesmo. Por quê? Porque, para ter momentos muito intensos de viver agora, ele acaba aceitando pagar, muitas vezes inadvertidamente, uma conta exorbitante no pagar depois. Viver agora, pagar depois, se torna realmente um juro extremamente elevado. Então, tudo isso apenas para sugerir aqui para vocês que a questão da troca intertemporal não é uma invenção de banqueiros ou de bancos centrais. Na verdade, a natureza já incorpora em um sem número de exemplos, inclusive eu acabei indo parar numa coisa que eu não esperava, que é estudar como é que se dão as trocas intertemporais nos vegetais, mas até isso existe, né? As trocas intertemporais estão dadas e muitas vezes estão geneticamente programadas. O próprio processo de envelhecimento, que os biólogos chamam tecnicamente de senescência, é definido, é entendido hoje como uma troca intertemporal. Os nossos genes estão programados para dar o melhor de si na juventude e depois pagam a conta de juros na velhice, com a decadência, com a perda de vitalidade, com todos os custos que incidem no momento em que o corpo já não tem mais uma capacidade celular de autorreparo e tudo mais. O artigo clássico sobre a senescência, do ponto de vista biológico, não por acaso se intitula Viver Agora, Pagar Depois. Um biólogo colocando isso, eu digo que um economista não teria dito melhor. O próprio processo de envelhecimento é uma troca intertemporal. Mas eu não queria ficar, evidentemente, apenas no âmbito das trocas intertemporais. Eu queria entrar, e esse aqui é o foco principal desse enquadramento que eu vou dar, eu queria entrar no território das escolhas intertemporais. Porque a diferença entre uma troca intertemporal e uma escolha intertemporal é que, no universo das escolhas, existe uma possibilidade de deliberação, existe um ato de consciência, existe uma liberdade em que valores presentes e futuros medem forças na mente do indivíduo e ele acaba optando por uma posição credora ou uma posição devedora.
Como é que isso ocorre de fato? Deixe-me continuar com o exemplo que eu estava dando da formação de gordura. Suponha que você está fazendo uma refeição, ao final da qual lhe é oferecido um doce maravilhoso, um mousse de chocolate esplêndido. Você adora mousse de chocolate, é uma das suas grandes fraquezas alimentares. Mas você está preocupado com o peso e com a formação de calorias reservadas de poupança em excesso na forma de gordura no seu corpo. Imediatamente se coloca uma disjuntiva: desfrutar o momento ou cuidar do amanhã. Valores presentes e futuros medem forças na sua mente. Quais são as opções? Se eu quiser ficar na posição credora, eu não desfruto o momento, eu não aceito o doce, eu me abstenho da mousse de chocolate em nome de um valor futuro, que é preservar uma boa consciência, um corpo esbelto e uma certa noção de saúde mais à frente. Se eu opto, o que pode ser perfeitamente válido também, eu não estou pré-julgando o que é melhor, estou dizendo quais são as situações que se colocam. Se eu opto pela posição devedora, eu desfruto o momento, mas eu sei que isso vai implicar num custo futuro, eu vou adquirir calorias em excesso, eu vou ficar com uma certa ponta de culpa por ter sucumbido à tentação, eu vou ter que, eventualmente, fazer algum tipo de exercício numa academia para poder pagar o preço, para pagar o preço daquilo que eu aceitei como termo de troca entre presente e futuro, que é desfrutar o momento, mesmo que isso implique um custo mais à frente. É lógico que esse é um exemplo entre um sem número de situações em que valores presentes e futuros medem forças na mente de cada um de nós. Praticamente desde o momento que nós acordamos de manhã, esse tipo de tensão entre presente e futuro está colocado no dia, no estudo, na dieta, na saúde, nas finanças, na previdência, na prática de esportes e por aí vai. Bom, o que eu vou dizer em relação a escolhas intertemporais? Primeiro, elas se diferenciam de trocas intertemporais porque elas dependem de algum grau de escolha, de autonomia, de liberdade, passam por algum estado de consciência. Uma vez ingerido o doce, o que vai ocorrer com o alimento dentro do meu corpo já não depende mais de nenhuma escolha ou ato de vontade da minha parte. É um processo metabólico totalmente fechado à escolha e à vontade consciente. Agora, antes de entrar na minha garganta, isso aparentemente, porque não se tem certeza absoluta disso, mas tudo indica que isso aparentemente depende de algo que não é algo que me acontece, mas é algo que eu faço, é algo que parte de mim, algo que é uma escolha baseada em algum tipo de visão de futuro e na minha capacidade de autocontrole. Portanto, nós estamos dentro de um território em que é possível mudança, é possível cálculo, é possível antecipar consequências, é possível algum tipo de escolha consciente e mais ou menos racional por parte de quem a faz. Deixe-me falar aqui de alguns temas que são abordados hoje em relação à escolha intertemporal e que trazem algumas pistas, algumas sugestões interessantes para nós entendermos melhor como é que se dá tudo isso na vida normal do ser humano. Dois temas. O primeiro deles, que eu vou colocar aqui, é a maneira como as fases do ciclo de vida alteram a nossa percepção do tempo e as nossas preferências temporais. Ou seja, ao longo de uma vida humana, que normalmente está dividida em 4 fases razoavelmente bem definidas: infância, juventude, maturidade e velhice. Ao longo das etapas do ciclo de vida, vão se alterando também a nossa percepção do tempo, a dimensão que nós temos de passado, presente e futuro, e vão se alterando os pesos relativos que nós atribuímos a presente e futuro. Ou seja, o valor do amanhã não é uniforme ao longo do ciclo de vida. Uma das coisas que foi razoavelmente bem estudada em relação a como o ciclo de vida altera as preferências temporais é a questão da capacidade de espera na infância. Foi um assunto muito estudado e hoje já tem alguns resultados que eu vou apresentar aqui muito sumariamente. Depois, na fase dos debates, nós poderemos voltar para uma discussão e detalhamento. Mas, por exemplo, foi feito um experimento clássico com crianças de 4 a 12 anos, tentando entender melhor como é que se forma numa criança essa capacidade de espera. Como é que é o experimento clássico? O experimento clássico, o adulto entra com uma criança
Vamos pensar na criança de 4 anos primeiro, uma criança de 4 anos numa sala e mostra para ela, de um lado, uma unidade do chocolate que ela mais gosta e, do outro lado, 2 unidades desse chocolate. Os chocolates estão no campo visual da criança, mas ela não tem como apanhá-los por si mesma. Ela não consegue ir lá e agarrar. E o adulto diz para a criança o seguinte: aqui está um sininho, eu vou me retirar da sala. Se você tocar o sininho, eu imediatamente volto e você ganha 1 unidade do chocolate. No entanto, se você esperar que eu volte sem tocar o sininho, você ganha 2 unidades do chocolate. Nós estamos falando de juros reais de 100%, desde que a criança consiga esperar o intervalo de tempo do experimento, né? Nem o Banco Central do Brasil dá um juro tão elevado, mesmo nos piores momentos de crise financeira. 100% de juro real. O adulto se retira e o experimento começa. Aos 4 anos de idade, nenhuma criança aguenta ficar sem tocar o sininho durante os 20 minutos, que é o intervalo do experimento. Mas, já nessa idade, que é uma idade pré-escolar, varia bastante o tempo que uma criança de 4 anos aguenta antes de tocar o sininho. E nós vamos ver que isso tem uma implicação. Aos 12 anos de idade, 60% das crianças, logo antes da puberdade, portanto, 60% das crianças aguentam os 20 minutos. O adulto retorna e ela ganha o chocolate. Os 2. Só faltava não dar os 2 chocolates. Aí, realmente, começava a ficar muito parecido com um certo país, né? Bom, qual é o resultado interessante aos 4 anos? Que eu vou apenas enunciar aqui, depois a gente pode voltar no debate. O resultado interessante é que eles resolveram estudar a história de vida. São chamados estudos longitudinais. O que ocorreu com essas crianças que aos 4 anos participaram dos testes de gratificação postergada, que é a maneira técnica que o jargão usa, o termo técnico que é usado para esse experimento. Notaram uma coisa impressionante. É lógico, não vamos imaginar que você possa reduzir a singularidade concreta de cada indivíduo a isso. É uma coisa estatística, é a lei dos grandes números, é um padrão. Mas, estatisticamente, é possível prever várias coisas em função da capacidade de espera de uma criança aos 4 anos de idade. Ou seja, as crianças que aos 4 anos de idade conseguiram esperar mais tempo antes de tocar o sininho, tiveram melhores notas no ensino fundamental e no ensino médio, entraram em maior número na faculdade, se envolveram em menor proporção em abuso de álcool e drogas, tiveram menos atos de delinquência e menos conflitos familiares sérios. Todos eles comportamentos ligados à impulsividade. Ou seja, a capacidade de espera aos 4 anos de idade já, estatisticamente, é a lei dos grandes números, não dá para prever o indivíduo, mas, estatisticamente, já dá para você prever padrões a partir do resultado do teste de gratificação postergada aos 4 anos. Nós podemos nos perguntar o que é que explica essa diferença em idade pré-escolar, mas isso eu vou deixar, se vocês tiverem curiosidade, para nós conversarmos na fase do debate. Bom, eu no livro procurei examinar como não só a infância, mas também juventude, que é deflagrada por uma reprogramação hormonal poderosíssima, especialmente no caso dos homens, dos machos, como maturidade e como velhice. Cada uma dessas etapas do ciclo de vida não só muda a maneira como se percebe o tempo, como também muda as preferências temporais, com o pêndulo indo mais para o presente ou para o futuro, de acordo com a etapa correspondente. Mas eu queria, ainda na minha apresentação, dizer um outro tópico da pesquisa que foi feita, que é, eu vou usar o termo técnico de novo e depois eu vou procurar dar exemplos aqui para ilustrar e mostrar como isso se manifesta muitas vezes sem que a gente entenda muito bem o que está ocorrendo, mas se manifesta em muitas situações da vida prática. É o chamado desconto hiperbólico. O desconto hiperbólico foi é uma descoberta que eu considero bastante importante da psicologia econômica do animal humano, do ser humano. Como é que se dá o desconto hiperbólico? Como é que ele se apresenta realmente em situações da vida comum, da vida prática? Bom, o que se descobre hoje é que o cérebro humano ele não é perfeitamente integrado. Ele é constituído por módulos que muitas vezes têm conflitos
e que puxam o comportamento em direções diferentes. Existe um segmento, uma área do cérebro que é o chamado sistema límbico, que é a mais primitiva, a mais profunda, e que é aquela área, aquela região do cérebro, a palavra melhor é região, aquela região do cérebro que toda vez que uma oportunidade de gratificação concreta se oferece, essa área, essa região é acionada e ela pressiona, ela pleiteia gratificação imediata. É aquele impulso de você agarrar o momento e desfrutar o que se oferece e o que está ao alcance da sua mão quando a chance está concretamente presente. Por outro lado, existe uma região mais recente do cérebro, que é chamado córtex pré-frontal, que acaba cumprindo na vida prática o papel de modular esses impulsos e essas pulsões que vêm do sistema límbico. O córtex pré-frontal é uma espécie de filtro, é uma espécie de modulador capaz de antever consequências e capaz de pesar os prós e contras de diferentes caminhos, de uma forma razoavelmente neutra. Ou seja, é aquilo que nós normalmente associamos com a ideia de racionalidade. Prever o futuro, antecipar consequências, medir valores e escolher aquele caminho que tem uma melhor relação custo-benefício. Pode ser tanto antecipando valores, quanto retardando valores, pode ser tanto a posição credora quanto a posição devedora, porque as duas são perfeitamente legítimas e ambas podem ser, em diferentes contextos, muito válidas como estratégias. Bom, o que é que se percebe hoje? Se percebe que há uma interação e há um conflito, há uma tensão permanente entre as demandas de gratificação imediata do sistema límbico e os apelos moduladores e a voz da prudência, aquele chamado à razão que vem do córtex pré-frontal. Como eu disse, o cérebro é constituído por módulos que não estão perfeitamente integrados e há realmente uma tensão permanente, há uma negociação que está sempre se refazendo, sempre se relançando entre os impulsos de gratificação imediata, que tem um horizonte de tempo muito curto, é o desfrutar o momento sem pensar em qualquer consequência futura, versus uma visão mais ponderada, mais equilibrada, digamos, aristotélica, em que prevalece a moderação, prevalece uma visão neutra de uma tentativa de fazer da vida o melhor que se é capaz, mas num horizonte amplo. O que se percebe hoje é que essa relação de forças, o verdadeiro jogo de poder entre módulos diferentes do cérebro, cria algumas armadilhas para o ser humano. Eu vou dar um exemplo singelo, até da minha experiência pessoal, e depois nós podemos elaborar outros exemplos aqui, inclusive, para que não fale nada de economia, eu vou falar alguma coisa de economia no campo das finanças pessoais. Mas deixa eu dar um exemplo bem simples, que é parte da minha vida, que é parte da minha experiência pessoal, que é a dificuldade de acordar cedo de manhã. Que é uma coisa curiosíssima. Por quê? Porque, ao dormir, na noite anterior, muitas vezes eu coloco o despertador para despertar bem cedo na manhã seguinte. Eu quero fazer o melhor proveito do tempo. Na noite anterior eu penso, bom, para eu poder usar o meu tempo da melhor maneira possível e realmente aproveitá-lo de modo a fazer tudo que eu preciso e que eu gostaria, eu vou colocar o despertador para acordar muito cedo na manhã seguinte. Aí eu durmo. De repente, na manhã seguinte, na hora prevista, toco o despertador. E aí eu, quase que sem me dar conta, se ele estiver ao lado da cama, eu o desligo, resmungando um pouco, mas que ideia estúpida colocar o despertador para tão cedo, né? A experiência recorrente desse tipo de situação me levou a adotar algumas medidas preventivas. Uma delas foi colocar o despertador longe da cama. Por quê? Porque aí, quando ele toca, eu sou obrigado a despertar, eu tenho que levantar da cama e eu tenho que dar alguns passos até onde está o despertador, e aí eu tenho uma chance de me lembrar um pouco melhor por que é que na noite anterior eu tinha colocado para tocar tão cedo. O que está ocorrendo numa situação desse tipo? Você tem, na noite anterior, uma decisão neutra, em que o córtex pré-frontal, olhando de uma forma muito zen, né, com total isenção, fala, o melhor para você é acordar cedinho na manhã seguinte e fazer tudo o que você deseja. Só que no dia seguinte, quando toca o despertador, quem acorda? É o sistema límbico. E o sistema límbico adora o sono. O sono é uma coisa maravilhosa, é um prazer enorme. Eu adoro dormir. E ele quer agarrar o prazer do momento, ele quer continuar aquela situação deliciosa, né, de mergulho total na inconsciência do sono. E há um conflito.
Ao colocar o despertador longe da cama, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma chance ao córtex pré-frontal de espreguiçar e dizer alguma coisa para ver se ele consegue reequilibrar o jogo e fazer valer a sua preferência por um melhor aproveitamento do tempo no dia. Não garante o resultado. Deixe-me dizer que muitas vezes, talvez até legitimamente, é preferível mesmo continuar dormindo, porque afinal o que você tinha que fazer não era tão importante assim, e o sono estava muito bom. Mas notem que está aqui colocado o que nós vamos agora definir melhor, que é o desconto hiperbólico. O que é a ideia do desconto hiperbólico? A ideia do desconto hiperbólico é que quando você precisa fazer uma escolha intertemporal sobre alguma coisa que está distante no tempo, você consegue agir com grande racionalidade. O problema é que, à medida que se aproxima no tempo o momento da gratificação, você começa a balançar. E o jogo vai ficando muito acirrado entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. E muitas vezes, no momento exato da escolha, em que a gratificação é iminente, há um golpe de Estado. Há um golpe de Estado. Então, por isso que é fácil para todos nós, por exemplo, fazer dieta de estômago cheio. É uma alegria, nós somos especialistas. Abraçar a abstinência depois da última ressaca, né? Também, nunca mais eu vou exagerar dessa maneira. Muitas situações da vida prática têm essa característica, e uma delas, e com isso eu já vou encerrando a minha apresentação aqui para a gente poder depois conversar, e uma delas que é muito atual, especialmente no mundo em que as pessoas passam a viver em média, não mais 40 ou 50 anos, mas 70, 80 e em breve 90 anos, em que há uma enorme expansão da expectativa de vida ao nascer, ou longevidade, uma enorme dificuldade que se constata nesses estudos sobre escolha intertemporal reside precisamente em poupar agora para lutar daqui a 20, 30 ou 40 anos lá na frente. O animal humano não foi programado e realmente a nossa constituição nervosa e cerebral não está apta, não está à altura, dado que ela foi moldada num ambiente ancestral que é muito diferente desse ambiente no qual nós hoje circulamos, da tecnologia e da civilização, ele não está apto a fazer escolhas intertemporais de tão longo alcance, por exemplo, se abstendo de consumo no presente, tendo em vista a poupança que vai render benefícios e vai proporcionar uma renda daqui a 20 ou 30 anos, no momento da aposentadoria, no momento em que você estiver precisando de desfrutar daquele recurso muitos anos à frente. O que se constata? Muitos estudos empíricos foram feitos a respeito. Depois eu posso dar alguns dados aqui, se vocês também tiverem interesse nisso. Mas o que se constata? Que nós todos somos mestres em poupar o dinheiro que ainda não ganhamos. O dinheiro que você vai ganhar lá na frente, esse é facílimo de ser poupado. No momento em que o dinheiro está na conta ou no bolso, o sistema límbico dá as cartas e rege o comportamento. E muitas vezes o que era para ser poupança vira dívida. E o que é dívida? Dívida é gastar antecipadamente renda futura. É o contrário exato da poupança. E muitas vezes, e eu não preciso entrar, eu vou provavelmente entrar nisso mais profundamente na fase dos debates, muitas vezes pagando juros que são uma coisa quase além do que se pode crer que alguém assiste. Os juros que se pagam na pessoa física no Brasil, mas esse é um assunto que provavelmente nós vamos estar discutindo mais para frente. O que as pesquisas mostram também é que, diante do reconhecimento dessa vulnerabilidade e dessa fraqueza, que em graus maiores ou menores todos nós temos, né, as pessoas, na ampla maioria dos casos, prefeririam não ter o ônus da escolha. Ou seja, se é colocado para os indivíduos, você prefere que haja um mecanismo de poupança previdenciário automático, em que você não tenha que decidir a cada vez que recebe se vai ou não poupar, ou você prefere ter que decidir a cada vez se vai ou não poupar, as pesquisas mostram que as pessoas optam por uma situação em que a coisa é feita de forma automática e não precisa se tornar uma escolha intertemporal. Eu posso lembrar aqui, com isso eu vou concluir a minha fala, o exemplo clássico e literalmente homérico, Ulisses e as sereias. Como é que Ulisses lidou com a situação do momento em que a sua embarcação teve que passar perto de uma ilha na qual as sereias, com seu canto irresistivelmente sedutor, atraíam os navegantes que naufragavam e aí então eram devorados pelas sereias.
Ulisses adotou um mecanismo preventivo diante dessa situação que ilustra bem o que eu mencionei há pouco a respeito da preferência das pessoas por uma poupança que não seja escolhida a cada momento. Ulisses mandou tapar com cera o ouvido dos tripulantes da embarcação e, no seu próprio caso, ele ordenou que ele fosse amarrado ao mastro do navio e, mesmo que ele desesperadamente urrasse e berrasse, pedindo para encaminhar, ou querendo se livrar das amarras, para encaminhar a embarcação para a proximidade das sereias, os tripulantes não fizessem para que não morressem todos diante dessa terrível armadilha que é o canto das sereias. Curioso nessa história é que Ulisses quis ouvir. Tá aí talvez a diferença entre um mero tripulante e um herói. O tripulante vai com o ouvido tapado de cera, o herói quis ouvir, embora amarrado ao mastro, não podendo exercer plenamente a sua liberdade. Eu quero dizer com isso que muitas vezes na vida, para preservarmos valores futuros e a própria liberdade futura, vale a pena abrir mão, em alguma medida, da liberdade presente e de algum valor no presente. O que Ulisses mostra nesse episódio clássico da Odisseia é exatamente uma situação em que ele cede parte da sua liberdade no presente para preservar a sua total liberdade futura, para não dizer a sua própria vida. A vida é muito feita de situações desse tipo. O grande mérito do herói mortal, que é Ulisses, é exatamente reconhecer os limites da sua racionalidade. Em nenhum momento ele imaginou que, simplesmente sabendo que deixar-se levar pelo canto da sereia significava a morte certa, isso garantia que ele não faria. Ele reconheceu que saber não basta, que muitas vezes na vida, dado esse conflito permanente entre módulos do cérebro que não estão perfeitamente integrados, é assim que nós descrevemos hoje uma situação desse tipo, muitas vezes na vida nós ficamos muito aquém daquilo que em momentos de maior serenidade e distanciamento nós sabemos que seria ou teria sido o melhor para nós mesmos. Muito, portanto, da sabedoria de Ulisses nesse episódio que eu relatei consiste precisamente no reconhecimento dos limites da racionalidade humana e na maneira inteligente como nós podemos, ao longo da vida, lidar com esses limites. Eu só queria lembrar, para concluir realmente, que no momento em que a vida humana se estende no tempo, como eu disse, a longevidade, alcançando hoje, na média, para a população, 80 e 90 anos, e não mais 40 ou 50, como era o caso até poucas gerações atrás, no momento em que isso ocorre, toda a temática da escolha intertemporal e dos modos como nós distribuímos valores ao longo do tempo nas nossas vidas vai se tornar quase que inevitavelmente algo muito central e muito mais relevante do que foi no passado. Nós estamos lidando com um arco de vida que vai exigir preparo, a jornada é muito mais longa, vai exigir muito mais atenção para essas armadilhas e para essas questões que surgem, vez que nós temos que arbitrar entre valores presentes e futuros. Quando a jornada é longa, medidas não só materiais, mas também espirituais, eu imagino, vão ter que ser imaginadas para nós fazermos o melhor desse arco da vida que se expandiu e que exige também, eu diria, maior atenção, na medida em que coloca desafios que não estavam presentes para o ser humano até pouco tempo atrás. Então, basicamente, era essa a minha fala inicial, o meu enquadramento, e agora nós podemos, então, na medida do interesse de vocês, passar para a fase dos debates. Obrigado. Boa noite, Fábio. Você falou de uma maneira muito clara e parece que a criança que não toca o sininho, ela está quase afadada ao sucesso. E toca o sininho, parece que ela está enrolada, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: depois que a gente tem essa total liberdade de escolha, a gente pode tocar o sininho ou não na nossa vida, eu queria saber se tem um estudo da pessoa otimista e da pessimista, porque o pessimista, vou comer agora porque pode ser que amanhã não tenha, eu vou comer agora porque pode ser que amanhã eu não vou conseguir. Então, eu acho que deve ter uma coisa muito interessante entre os otimistas e os pessimistas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Obrigado. Existe estudo, sim, e é um tema muito Eduardo, pertinente. Uma perguntinha muito rápida que se encaixa nessa. Você poderia fazer a analogia entre o Prometeu e Epimeteu e o córtex frontal, etc? Porque vai junto, acho que está muito, sem dúvida, muito ligado. Epimeteu é a impulsividade, é o agir antes de pensar.
ele acabou também sendo punido pelos deuses. Depois eu vou voltar para a sua pergunta do otimista e do pessimista, mas antes eu vou falar sobre isso, que é mais de baixo, né? Quer dizer, pega o assunto do início. É curiosíssima a história paralela dos dois irmãos semideuses, Epimeteu e Prometeu. Epimeteu, em grego, é o que age antes de pensar. Ele representa a impulsividade, a disposição a desfrutar o momento de uma forma muito inconsequente, tirando da vida tudo o que ela oferece, mas sem a capacidade de pensar e deliberar e proteger o amanhã. Prometeu é a racionalidade. Foi ele que roubou o fogo de Zeus e o colocou a serviço da humanidade e acabou sendo punido por isso. É a sagacidade da técnica, da antecipação das consequências, do método científico, do domínio do instinto em prol de uma vida mais disciplinada, mais organizada. O curioso na mitologia é que os dois foram punidos. A primeira punição que Zeus tenta aplicar a Prometeu foi mandando para ele uma mulher esplendorosa chamada Pandora, que em grego quer dizer todos os encantos, uma mulher realmente irresistível, uma espécie de sereia, né? Que, quando Prometeu se casasse com ela, daria a ele uma caixa nupcial, e aí uma série de consequências desastrosas ocorreriam. Só que Prometeu, muito sagaz e muito capaz de olhar adiante, percebeu que aquilo estava bom demais para ser verdade. E não se apaixonou por Pandora, não se casou com ela. Epimeteu, quando vê Pandora, mergulha de cabeça. Se casa com Pandora e recebe a caixa nupcial. E abre a caixa nupcial. E da caixa nupcial de Pandora saem todas as mazelas e catástrofes e emergências e epidemias e guerras e hiperinflações e enchentes e tsunamis, tudo aquilo que aflige a humanidade. Então, Epimeteu foi punido pela sua impulsividade, saem todos os desastres e todas as catástrofes da caixa de Pandora. Quando ele percebe que está ocorrendo aquilo, ele tampa a caixa e consegue preservar lá dentro uma única coisa: a vã esperança. Então, Epimeteu vai pela vida, desfrutando de modo pleno, com enorme efusividade, todos os momentos em que a vida permite ser desfrutada, mas a vida dele é uma sequência de calamidades, de tragédias, de problemas que ele não consegue prevenir e que vão tornando a vida dele, na verdade, uma administração de emergências sucessivas. Quando tem uma brechinha, ele faz um carnaval, ele vive a vida plenamente, mas a vida dele é muito precária do ponto de vista material, não tem o conforto da técnica, não tem segurança nenhuma. Prometeu, no entanto, foi punido. Embora ele tenha passado a bola da Pandora, né, não foi por aí, ele acabou sendo acorrentado a um rochedo e teve o seu fígado comido por um abutre durante milhares de anos. Por que o fígado? Porque no mundo grego o fígado é a sede das paixões. E por que o fígado comido por um abutre durante o dia? Porque à noite, no sono, o fígado se regenera. E no dia seguinte ele está prontinho de novo para ser devorado por um abutre. Ou seja, é a pessoa atormentada por uma visão ameaçadora do amanhã. É uma pessoa que pensa obsessivamente no futuro, percebe um sem número de ameaças, vive sob uma sombra opressiva do medo, da cautela, da prudência, da obsessão de que alguma coisa possa dar errado. Ou seja, é o tormento da pessoa hipercalculista, hiperracionalista, que está sempre pensando no amanhã e não tem a capacidade de desfrutar com mais leveza e com mais desprendimento as coisas simples e boas da vida no dia a dia. Então, os gregos nos deixaram essas duas figuras mostrando como dois tipos de excesso incorrem, cada um num tipo de punição, num tipo de perda, num tipo de prejuízo. Vou falar um pouco de otimismo e pessimismo. Não é tão simples. Você tem razão, uma pessoa muito pessimista sobre o futuro vai descontá-lo a uma taxa exorbitante. Ou seja, se eu estou numa situação em que eu não tenho nenhuma garantia acerca do amanhã, uma situação de aguda incerteza sobre o amanhã, numa guerra, num morro carioca, numa epidemia, tudo reforça o momento. Ou seja, eu tenho que agarrar aquilo que a vida me dá agora,
porque não há como me proteger diante de um amanhã tão aleatório, tão incerto. Vou dar um exemplo bem concreto. Logo depois do 11 de setembro, nos Estados Unidos, despencou abruptamente a demanda por produtos dietéticos. As pessoas ficaram tão incertas em relação ao futuro que começaram a pensar, mas por que eu vou me sacrificar deixando de usufruir os mousses de chocolate dessa vida, se eu não sei o que me espera amanhã, se a vida ficou uma coisa tão incerta, se eu vi a precariedade de tudo diante dos meus olhos com tanta intensidade. Não foi só produtos dietéticos, caiu a demanda por spas, o uso de academias, todos os produtos ligados a uma tentativa de melhorar o futuro, envolvendo algum sacrifício presente em prol de um futuro melhor. Mas note que o caso do otimista pode ser na direção contrária também. Pode ser algo que leve a descontar o futuro. Se eu sou muito otimista, vamos supor que eu tenho certeza que eu vou ganhar na loteria daqui a 3 meses. Qual é o comportamento racional? Tomar um empréstimo. Por que eu vou me sacrificar durante 3 meses com uma renda miserável se eu tenho certeza que eu vou receber uma herança, ou vou ganhar na loteria, ou vou me tornar um milionário com um novo negócio que eu vou fazer? Vale a pena eu importar um valor futuro e começar a desfrutar desde já da renda mais alta que eu vou ter daqui a pouco. Então, um otimismo desse tipo pode levar a pessoa a descontar o futuro e a antecipar valores do futuro para o presente. É o que prevalece muito na psicologia temporal do jovem, que normalmente é muito otimista em relação ao futuro. Ele acha que ele pode se endividar, que ele pode importar valores, que ele pode abusar da sua saúde agora, porque, na perspectiva dele, ele vai ter um futuro brilhante, tudo vai dar certo na vida, ele não percebe que a senescência é uma realidade que um dia vai se abater sobre ele. Um excesso de otimismo pode levar também a uma postura, uma atitude de forte desconto do amanhã, ou seja, atribuição de um valor muito grande ao presente em relação ao futuro. Tá. Bom, seu nome? Meu nome é Ciro, sou do Banco Central, mas não vou fazer nenhuma pergunta de... Não é sobre juros, né? Não no aspecto primários, né? Bom, eu gosto muito das suas obras. Duas me impressionaram muito: Vícios Privados, Benefícios Públicos e a Psicologia do Agente Econômico, que tem naquele livro Clássicos do Pensamento Certo, Político. Lógico. E nesses 2 livros, você aborda justamente a necessidade de você, juntamente com o autointeresse, contemplar uma pluralidade de motivações. Não é isso? Isso. E essa discussão no sentido de trazer para a economia a ética, uma discussão da ética. Você, junto com a Amartya Sen, né, tem bem essa tendência. O seu livro, Valor da Manhã, eu não li ainda, li só a entrevista que você deu na Veja, em que você faz uma relação dessa socação das escolhas intertemporais com a inflação. Né? E cito o exemplo do Japão, do Egito, se não me engano. Né? Bom, eu vou colocar... Você citou Max Weber, e quando você estava falando de escolhas intertemporais, eu estava pensando nele. Quer dizer, você tem ali na ética protestante do espírito do capitalismo claramente uma escolha, que faz o puritano e o calvinista. Só que ele faz uma escolha de sacrificar o presente, naquela racionalidade dele, naquela abandono da vida frugal, abandono do luxo, para uma vida pós-morte. Então ele faz, eu coloco inclusive essa questão toda dentro da questão da pluralidade de motivações do agente econômico, sim, fazendo inclusive referência às suas obras. Inclusive reli o Max Weber depois de ler o seu livro, com essa ideia de do agente econômico ser estimulado por outras motivações que não o autointeresse em acumular riqueza, ou no reconhecimento dentro da perspectiva da teoria dos sentimentos morais do Adam Smith. Pois bem, então ele troca, o calvinista, o puritano, ele troca o valor presente por algo transcendente, fora do tempo. Então, se é uma escolha, não é uma escolha intertemporal. É isso que eu estava pensando durante a sua... Eu entrei bastante nesse assunto. Muito obrigado pela pergunta, porque realmente esse assunto está contemplado e abordado até de forma quase extensiva no livro.
A pergunta que me ocorreu a certa altura do trabalho é a seguinte: o valor do amanhã depende do horizonte de tempo relevante. De que amanhã nós estamos falando? O amanhã que termina na vida mortal, ou, como nos fazem crer as grandes religiões mundiais, um amanhã que se estende depois da vida mortal para uma vida após a morte. O horizonte de tempo relevante é muito central na maneira como você concebe o tempo e na distribuição de valor que você faz no tempo, exatamente como você colocou. Aí eu me dei conta de uma coisa: as 5 grandes religiões mundiais trabalham todas elas com 2 premissas que são comuns a todas. Embora a coloração, o enredo, o recheio seja muito diferenciado, existem 2 grandes premissas que estão presentes e que sustentam, na verdade, os 5 credos organizados no mundo hoje. Quais são? Primeira, a morte não é o fim definitivo de tudo. Existe alguma outra forma de vida após essa que nós conhecemos agora. A morte não é o fim definitivo de tudo, existe a vida após a morte. Alguma forma de vida após a morte. E a segunda, que é igualmente poderosa: o que virá depois depende do que foi feito agora. Para 5 religiões tem uma relação direta entre o tipo de vida que você levou aqui e o que você vai obter após a morte, seja na posição credora ou na posição devedora. E entra uma coisa extremamente perturbadora. Do outro lado, você está falando do infinito. Ou é a danação eterna, ou é a bem-aventurança eterna, agora já pegando nos termos do cristianismo. Ou é o paraíso, ou é o inferno, para sempre. Só que se do outro lado é o infinito, os juros são infinitos. E se os juros são infinitos, tanto os juros auferidos, paraíso, como os juros devidos, inferno, dependendo do tipo de vida que você teve agora, se os juros são infinitos, então não há sacrifício que não vale a pena fazer nesta vida, em prol desse amanhã, que é a eternidade. E aí, estudando o assunto, não é que eu descobri uma coisa que eu achei muito interessante, a descoberta para mim foi de um fato histórico que eu não conhecia. Os primeiros teólogos cristãos raciocinavam exatamente assim. E eles tiraram a consequência lógica desse raciocínio. Qual é? O suicídio. Em nome da fé. Eles se entregavam como mártires nas mãos dos romanos, na certeza de que, morrendo como santos, estavam garantindo os juros infinitos da eternidade. O suicídio é a consequência lógica desse raciocínio. Pois bem, a coisa começou a ganhar tal proporção nos primeiros séculos da era cristã que a igreja foi obrigada, e entrou o Banco Central. A igreja foi obrigada a dar uma puxada violenta de política monetária. Tornou o suicídio um pecado mortal sem remissão. Não tem atalho para a vida eterna. Ou seja, se você pegar esse atalho e queimar o pavio e não pagar o ônus de toda uma vida de sofrimento, no Vale de Lágrimas, você vai ser punido porque cometeu um pecado mortal e vai para o inferno. Não tem jeito. Foi dessa maneira que a igreja, no século IV depois de Cristo, só no século IV depois de Cristo, tornou o suicídio um pecado mortal sem perdão. Exatamente para coibir uma onda de suicídios que são... Se você realmente acredita que do outro lado está o paraíso, desde que você morra em nome da fé, a única coisa lógica a fazer é morrer em nome da fé o quanto antes. Que foi exatamente o que muitos teólogos e mártires dos primeiros séculos cristãos fizeram. Né? Então, o grande teólogo dessa virada, dessa puxada de política monetária da igreja, foi o Santo Agostinho. Né? Ele foi uma espécie de presidente do Banco Central. Aumentou a conta de quem pega o atalho. Não tem a impaciência do crente tem que ser contida, aumentando o preço da impaciência. O preço da impaciência é a punição pelo pecado mortal, do suicídio. Agora, realmente, isso nos leva para um outro território. Eu nunca imaginei que, como estudioso, pesquisador e economista, eu fosse um dia entrar numa discussão sobre a vida após a morte. Mas o meu assunto me levou a isso, e eu entrei de aberto, eu entrei de bom grado.
Que eu acho que é um assunto muito interessante, a gente pensa pouco sobre isso. Eduardo Gianetti, muito obrigado. Obrigado.